para Brasília agora. O governo registrou um superávit de 11 bilhões de reais em abril, segundo o Tesouro Nacional. Esse é o pior resultado para o mês em 4 anos. A Luciana Verdolim tem mais informações para a gente. Luciana. É isso mesmo, Olivia. Apesar do superávit, tem um problema, uma pedra aí no meio do caminho. O que são as contas públicas aí do governo federal? É tudo que entra, menos o pagamento dos juros da dívida. Esse superávit de 11 bilhões de reais é o pior para o mês de abril desde 2020, quando foi registrado um déficit fiscal na época de 120 bilhões de reais. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o resultado sofreu impacto agora no último mês de 8 bilhões de reais, principalmente em despesas previdenciárias, porque foi antecipado o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. No ano passado, essa antecipação ocorreu apenas no mês de maio. Dados do Banco Central também mostram que as contas do setor público consolidado, aquelas que envolvem governo federal, estados, municípios e estatais, elas apresentaram um superávit primário de 6 bilhões e 700 milhões de reais em abril também desse ano. Foi o segundo saldo positivo seguido, ou seja, quando as receitas com impostos ficam acima, das despesas que o governo tem em todo o mês. O resultado engloba aí governo federal, estados e municípios, mas só o governo federal que, na verdade, teve superávit. Estados e municípios tiveram déficit, assim como estatais, mas como o superávit aqui da administração federal foi ampliado agora no mês de abril, esse resultado acabou sendo superavitário. Agora, apesar desse resultado positivo, temos também um problema. A dívida pública está subindo. Só para a gente ter uma ideia, chegou a 76% do PIB em abril. Do Produto Interno Bruto Brasileiro. É também o maior patamar em 2 anos, desde abril de 2022, quando somou 76,3% do PIB a dívida pública. O que é a dívida? É aquele valor que o governo pega no mercado para quitar aí as suas despesas, uma vez que o que arrecada não é suficiente para bancar todos os gastos da administração federal. A avaliação do governo é de que essa dívida deve subir até 79,7% do PIB em 2027, mas analistas avaliam que a dívida pode chegar a quase 90% do Produto Interno Bruto brasileiro. Como tem que pagar as dívidas, os juros da dívida, acaba sobrando menos dinheiro para investimentos, principalmente em saúde e educação. Por isso, há um sinal amarelo, quase vermelho aí do mercado com relação à ampliação da dívida pública. Para 2024, é bom a gente lembrar que a meta fiscal para o ano é de déficit zero, mas pode chegar, segundo o Banco Central, a algo em torno de 13 bilhões de reais, se a gente levar em consideração aquela margem de segurança. Esses valores são anunciados, são divulgados mensalmente, tanto pelo Ministério da Fazenda quanto pelo Banco Central. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. Então vamos continuar tratando desse assunto aí, aprofundar um pouquinho mais esse e outros temas da economia. O economista Alex André está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Alex, bom dia, obrigado pela entrevista. Queria já transportar essa reportagem da Luciana Verdolim e transformá-la em pergunta para você. O pior superávit para abril em 4 anos, há muita preocupação dos seus colegas do mercado financeiro, de economistas, com as contas do governo. Em que medida essa de fato deve ser uma preocupação e em que medida os argumentos que o governo apresenta de que está pagando papagaios que vêm do governo anterior, que tem demandas que tiveram de ser pagas agora, precatório, benefícios da Previdência Social, são justificativas para esses resultados abaixo do esperado? Bom dia. Acredito que as prerrogativas do governo federal, de fato, são muito agressivas perante a sua agenda de governo. A gente tem aqui uma agenda de investimentos. O próprio PAC, agendas que foram até mesmo feitas de governos anteriores, mas do governo atual está muito aberto, um entendimento do mercado financeiro e até do próprio governo federal que precisa fazer investimentos para melhorar a própria aprovação do governo. A aprovação do governo está muito baixa
precisa-se, né, na visão do governo, aumentar os gastos. E a gente sabe que a gente tem dilema de cobertor curto, né, o gasto discricionário é muito pequeno, ou seja, os gastos para investimentos de forma geral, como foi abordado anteriormente. Então, grande parte do gasto está sendo endereçado cada vez mais para as despesas obrigatórias. E até mesmo por uma decisão do presidente, ou seja, do executivo, de reajustar o salário mínimo, né, ou seja, além da inflação. E isso traz ainda mais um aperto para as contas públicas. Esses dados, como foi comentado agora, dos 11 bilhões de reais de superávit, até mesmo as falas do Roberto Campos Neto na semana passada, reforçam os dados de inflação que ainda, né, apesar de o mercado já ter colocado um pouco de cautela em relação à curva de juros aqui no Brasil, no mercado financeiro, o mercado coloca-se outros fatores, não só os fatores políticos, mas os fatores climáticos do Rio Grande do Sul, quando a gente fala em relação à inflação, que é um outro tema também que é muito correlacionado a isso, que tem a ver com política monetária, e isso tem a ver números, né, que acabam prejudicando a condução do Banco Central por parte do Roberto Campos Neto, no final do seu mandato, em flexibilizar a taxa de juros como tem feito. Então, ou seja, os argumentos, tanto por parte do governo, tanto por parte de inflação, né, puramente dito, né, e essa tragédia do Rio Grande do Sul acaba trazendo uma piora, né, nas projeções de inflação daqui para frente, o Banco Central acaba entrando num dilema técnico cada vez mais difícil de flexibilizar, ou seja, de abaixar ainda mais a taxa de juros, e isso a gente vê no mercado financeiro precificando, né, a taxa de juros aí em cima de 10%, 10,5%, e não abaixo de 10%, como o mercado precificava antes, que o mercado anteriormente colocava-se em 8,5%, 9%, agora a gente não tem essas perspectivas por parte do mercado financeiro. Agora, Alex, no trimestre móvel encerrado em abril desse ano, a taxa de desocupação ficou em 7,5%. Pelo menos é o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que a PNAD contínua divulgada hoje pelo IBGE. O Rodrigo Viga acabou de falar sobre isso. Essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2014. E aí a gente pega essa notícia que a Verdolim trouxe agora, que o Rafael Colombo tocou para você, de preocupação com essa questão fiscal, pior superávit para o mês de abril em muitos anos. Mas aí a gente pega dados de emprego e desemprego que mostram uma recuperação dos empregos aqui no Brasil. Parece contraditório, parecem dados contraditórios. Tem explicação para isso? Tem explicação, Lívia e Rafael e todos os telespectadores, porque nós temos uma questão que é a informalidade. A informalidade ainda está muito presente nos empregos aqui no Brasil. Então, ou seja, por parte dos empregos que são gerados, os empregos de CLT, a carteira registrada por si só, não tem registrado um crescimento tão grande, porque é isso que realmente ajuda na contribuição social, né, em relação à perspectiva de previdência. E isso a gente sabe que a renda também não acompanha. Não só o crescimento dos empregos formais, mas também a renda do trabalhador, ou seja, a gente sabe que grande parte disso depende de educação, de qualificação, né? Isso é uma perspectiva de médio e longo prazo de qualquer governo, principalmente dos emergentes, como nós aqui no Brasil, mas a gente sabe que esses são os fatores preponderantes. Claro que o desemprego cada vez menor ajuda no impulsionamento de uma economia, mas, por outro lado, a gente tem que olhar a qualidade desse emprego, né? Ou seja, não são por parte de renda, por parte de contrato de trabalho. Então, isso que foi até debatido no evento que eu estive presente em Brasília na semana passada, o Abdib Fórum, que teve alguns ministros, e o ministro, inclusive, do Trabalho, comentou isso, dizendo, né, que isso preocupa numa ótica em prerrogativa em relação à qualidade do trabalho, mas, claro, que tem que ser comemorado, né, ou seja, o desemprego baixo, mas são desafios do governo federal e todos, não só desse governo, de governos passados, em colocar-se, né, em perspectivas melhores aí para os trabalhadores em relação à qualidade de emprego aqui no Brasil. Amanda? Alex, bom dia. Queria voltar um pouco para a pauta anterior sobre déficit fiscal e contas públicas, né? Déficit público, na verdade, crescente, crescimento da dívida pública, para perguntar o seguinte: colocou-se o bode na sala, a ministra Simone Tebet até tentou falar da desvinculação entre o aumento do salário mínimo e o aumento das aposentadorias, e também há outro bode na sala, que é a discussão sobre o piso constitucional de saúde e educação. Esses temas vêm pressionando muito as contas públicas e vêm pressionando muito as despesas, né, que crescem num ritmo mais veloz, cada vez mais veloz. O arcabouço fiscal para em pé se esses dois temas não forem revisitados? E se não, em quanto tempo ele naufraga?
Ótima pergunta, Amanda. Em relação à questão do arcabouço fiscal, nós sabemos, né, por parte do mercado financeiro, que isso não é sustentável nessa perspectiva. Ou seja, justamente esse ponto que você citou. As despesas obrigatórias são dadas. A gente sabe a trajetória da despesa pública, justamente não só com uma perspectiva de inflação, uma questão de orçamentária do governo federal, mas também em relação à prioridade do governo. A prioridade do governo não é só arrecadar, como ele tem feito, né? A gente tem as pautas aí em relação ao varejo, né? Ou seja, das compras de $50, outras pautas que estão sendo passadas aí ao longo das últimas semanas em relação à função de arrecadação, mas a gente sabe que isso não é suficiente, não será suficiente olhando para frente as matérias futuras que estão sendo apreciadas, tanto no Senado como no Congresso Nacional, e também a vontade do Executivo. Qual é a vontade do Executivo? É fazer investimentos, como eu estava falando no começo, é realmente mostrar, né, realmente que o Brasil necessita de investimento. Ele fala que investimento, né, gasto, né, é investimento, né, foi uma fala que foi dita lá atrás, isso pegou muito mal no mercado e realmente isso traz uma desproporção, né, entre uma realidade e uma perspectiva futura, né? Então, esse déficit zero, o mercado não acredita nisso, né? O mercado não coloca preço nisso e não é só uma fala minha, do Alex, né, como economista, é uma fala do mercado. Olha as taxas de juros, né? Olha as taxas longas de juros. O mercado precifica isso na taxa de juros. Então, o mercado financeiro já não acredita nisso porque coloca prêmio de risco, né, aqui no Brasil em função das contas públicas. Ou seja, o ponto de vista fiscal é preponderante para um ambiente de investimento mais favorável. E isso não é o que a gente tem feito, não é isso que o governo tem colocado como prerrogativo, porque uma vez é o discurso, outra são as ações. E as ações em relação à pauta de arrecadação são favoráveis, mas a gente nós brasileiros, né, já pagamos muitos impostos, né? O Brasil, como país, já é um país que mais paga imposto no mundo, um dos países que mais paga imposto no mundo, então fica muito difícil a gente entender como vai equalizar essa função. Então, acho que respondendo a sua pergunta em relação ao arcabouço fiscal, o mercado acredita que provavelmente entre o ano que vem, já no próximo, a gente não vai ter uma sustentabilidade disso, vai ter que ser discutido reformas, né, como o mercado já tem colocado na mesa, reforma administrativa, até mesmo a reforma da Previdência que foi feita lá atrás, vai ter que ser discutido novamente. Então, a gente precisa de reformas estruturantes e um governo que esteja realmente alinhado com o discurso na pauta fiscal, que realmente esse governo agora a gente não tem visto de uma forma tão clara assim, Amanda. Alex, bom dia. A gente viu o ministro da Fazenda chamar as pessoas que compram coisas pela internet de contrabandistas e usando isso para reforçar um protecionismo à indústria nacional que se foca na produção desses artigos aí de valor mais baixo. Tendo em vista que a gente vai ver essa taxação acontecer e que essas compras serão largamente desestimuladas porque perderão a competitividade, qual você acha que vai ser o real impacto na geração de emprego dentro dessa indústria de varejo, desse segmento de varejo, e como isso vai ajudar efetivamente a fortalecer a economia brasileira? Ótima pergunta também. Acho que a questão do varejo não precisa ser desestimulado por parte de taxação. Isso realmente tira todo esse estímulo do varejo. Porque não só, quando a gente pensa em varejo, nós pensamos em grandes varejistas. E a gente sabe que o que move a economia, não só no varejo, mas também no serviço, né, que é o grande componente do PIB, são os pequenos e médios empresários. E eles dependem, né, principalmente dessas compras, né, ou seja, abaixo ali dos $50, porque são esses tipos de consumidores que demandam, né, os marketplaces, que demandam os pequenos players que estão relacionados à relação de renda. Então, ou seja, isso também, principalmente na ponta final, ponta do varejo, não só no intermediador, mas também na ponta final, quem tem esse impacto real no preço, ele acaba consumindo menos, né? Então, ou seja, isso realmente, no ponto de vista de emprego, de empregabilidade, do ponto de vista de crescimento econômico, é muito ineficiente. O que precisa ser feito? Né? Acho que quando a gente consegue olhar esse protecionismo aqui no Brasil, que está sendo discutido também a questão da reforma tributária, é uma questão dos incentivos fiscais. Nós aqui no Brasil temos incentivos, e largos incentivos, tanto por parte da indústria, por parte de toda a cadeia, e isso grande parte é subsidiado e claramente precisa ser discutido para realmente não chegar no bolso do consumidor, não só por parte do subsídio, mas também por parte em relação à taxação puramente dita. Então, o que eu traria aqui é um ambiente mais competitivo. Eu iria por uma outra linha.
eu iria pela competitividade, né? Ou seja, vamos trazer aqui não só um protecionismo, como o governo quer fazer, mas isso a gente acaba sabendo que teremos menos opções, o consumidor vai acabar pagando mais caro e isso não vai trazer geração de renda, isso não vai trazer geração de emprego. Porque a gente precisa ter a competitividade saudável entre os players e isso a gente precisa de ter mais o quê? Mais empresas no setor, né, trazendo indústria para cá. Realmente, se a gente quer fomentar o varejo, a gente precisa ter ambiente competitivo, precisa ter impostos mais eficientes, ou seja, impostos, né, que sejam condizentes, né, com realmente o cenário que o empreendedor precisa praticar aqui no Brasil para estimular emprego, ou seja, para as empresas têxteis começarem a produzir a cada vez mais aqui e não sair e começar a produzir lá fora e começar a trazer para cá. Mas isso precisa de quê? Precisa de reformas estruturantes, precisamos de um ambiente mais claro aqui para o empreendedorismo. Como economista, Alex André, muito obrigada pela participação. Alex, bom dia. Muito obrigado, Lívia. Ótimo dia.